Vamos para o segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou, primeiro ponto, Jesus não condenou a oração em público. Jesus, na verdade, condena o exibicionismo, a ostentação, como no caso do fariseu. Aliás, hoje em dia, muita gente querendo ostentar, não é? Na aula passada, por exemplo, a gente falou daqueles que ostentam até quando vão dar uma esmola, vão dar uma ajuda para uma pessoa necessitada. Hoje em dia tem pessoas fazendo selfie até no velório, né? Querendo fazer selfie junto à pessoa que está ali no caixão. Veja, que falta de bom senso. Tudo isso para querer fazer um post no Instagram ou no Facebook. Cuidado com isso, cuidado com a ostentação. E muitos estão usando a oração também para ostentar, fazendo aquelas orações para chamar atenção, como os fariseus faziam. Mas aqui Jesus, então, ele não condena a oração em público, mas ele condena a ostentação. Não precisa, meu querido irmão, fazer como aquele que quis assim exibir-se tanto que acabou se atrapalhando. Ele foi falar, ó poderoso, soberano Deus, ele se atrapalhou e falou, saboroso Deus. Veja, cuidado, seja sincero. Claro, você vai orar em público também, não precisa falar errado, fale o português correto, mas sobretudo seja sincero diante de Deus. Então Jesus não condenou a oração em público. Segundo ponto, Jesus quer que sejamos discretos. É uma repetição do que já estamos falando. Então a ênfase aqui está para a atitude, não para o lugar da oração em si, como nós falamos. Repetindo, para desfazer qualquer aparente contradição, porque é para orar em secreto ou em público? Se Jesus falou para orar em secreto, mas os apóstolos não oravam em público, eles não oraram lá no capítulo 4, e nós vemos lá em Atos, né? E diz a Bíblia que eles oraram com ousadia e ali todos foram cheios do Espírito Santo e moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Né? Todos foram cheios do Espírito Santo e ali falavam com ousadia da palavra de Deus. Né? Eles oraram, mas estavam orando ali diante de todos. Não é para orar em secreto? Então veja que aqui o sentido é que devemos ser discretos, não queremos ostentar nada, é a ênfase para a atitude e não para o lugar em si, ou seja, orar em secreto. Aliás, tem uma frase de efeito que diz que o segredo da oração é a oração secreta, mas orar secretamente significa orar em humildade, com sinceridade e sem ostentação. Terceiro ponto, não useis de vãs repetições na oração, né? Na oração modelo, a oração do Pai Nosso, Jesus estabelece alguns princípios. Eu falei de 4 tipos de oração e elas podem, na verdade, ser usadas na mesma oração. Não é que você vai ter um tipo de oração, por exemplo, hoje eu vou só adorar, hoje eu vou só agradecer, amanhã eu vou só pedir. Não, você pode fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Você pode adorar, você pode agradecer, você pode interceder, mas pelo que Jesus estabeleceu, existe uma determinada ordem a ser respeitada. Por exemplo, a oração deve começar com a adoração. Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, não é que você vai santificar o nome de Deus, mas que você vai considerar ou reconhecer que Deus é santo. Como Pedro também falou lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo em vosso coração. Ou seja, você considerar que Cristo é santo, considerar que Deus é santo. É você adorar a Deus, é você reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, como os serafins, que dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós devemos também reconhecer a santidade de Deus. Então a oração modelo mostra que nós devemos, ao orar, começar com a adoração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja, a oração também prioriza a vontade de Deus. Não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí só depois é que vem a petição, né? Há muitos crentes que são egoístas, que eles vão orar, eles só lembram de si mesmos. Senhor, me dá o pão, eu quero comer, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma casa, me dá um carro. Não, comece com adoração, comece
submetendo-se à vontade de Deus, comece intercedendo e só depois peça por você, porque Deus ele sabe quais são as suas necessidades. Pense mais do próximo, pense mais na sua comunhão com Deus e também, claro, no próximo. Mas não devemos usar de vãs repetições, como os fariseus faziam, como os escribas faziam. Então o autor aqui, ele enfatiza isso muito bem. Oração, em outras palavras aqui, não foi exatamente isso que ele disse, mas a gente deduz que a oração não é apenas uma reza, uma mera repetição, como faziam os escribas, né? Diz lá Marcos capítulo 12, versículo 40, Lucas capítulo 20, versículo 47. E repetição aqui, claro, não é apenas repetir por repetir, porque não há problema em repetir, mas é porque é um tipo de repetição, vã repetição, que envolve, claro, futilidade, mecanicismo e artificialismo.